Olá, designistas! Todo avanço tecnológico faz a gente questionar se a tecnologia antiga vai necessariamente desaparecer. Às vezes isso acontece, às vezes não. No design, a principal questão que vem lá desde o começo da sua existência é se a máquina, se o processo industrial vai acabar com o processo artesanal. No começo lá da Revolução Industrial, o que os designers fizeram foi olhar para as técnicas artesanais e tentar adaptar elas ali para a indústria, o que ficou conhecido como Arts and Crafts. Depois a Bauhaus, o modernismo, pesquisa mais essa linguagem da máquina e vem com propostas novas de linguagem contemporânea para o surgimento de uma sociedade moderna. E hoje em dia a gente tem até uma convivência entre as duas técnicas, se a gente pensar nos irmãos Campana, que têm processos bem artísticos de criação e acabam criando produtos que precisam bastante de um trabalho manual, quase de um artesanato, de uma artesania. E existem técnicas muito antigas que são revividas de vez em quando por alguns designers, e é o caso de hoje da poltrona Choisonnet do Mark Nelson, que é um designer australiano que há alguns anos tem pesquisado essa técnica e agora ele está apresentando uma versão nova dessa poltrona lá na Galeria Gagosian, em Atenas, na Grécia. E para entender a complexidade desse produto aqui, que formalmente parece simples, só com uma textura aplicada, a gente tem que entender essa técnica de Choisonnet. E essa técnica ela é uma técnica francesa muito utilizada em joalheria. E ela também se desenvolveu bastante ali nos países asiáticos, principalmente na China, na região do Tibete. E ela é usada ali para desenvolver trabalhos artísticos, como por exemplo quadros. E essa técnica ela consiste em fazer quase que um mosaico, só que com uma liberdade maior ali de desenho mesmo. O que você faz aqui é desenhar com as molduras, com os contornos das formas. Então você vai com um filete metálico, que aqui no caso da poltrona é um filete de cobre, e você desenha cada um das formas, aqui no caso da poltrona, desses padrões, aqui essas formas circulares, cada uma delas é desenhada ali e aplicada manualmente, fazendo esse contorno com essa chapinha metálica ali, que ela vai servir de moldura. E dentro do espaço dela ali é aplicado um esmalte vidrado, tipo esse esmalte que tem nessa nossa caneca tradicional aqui brasileira, que se encontra bastante no interior. Esse tipo de esmalte é aplicado ali nessas regiões e você vai pintando cada uma dessas áreas com esse esmalte. E aí você precisa queimar essa cadeira, essa produção, né, para esse esmalte se conformar ali e se transformar nessa espécie de vidro. Quando você usa isso em um objeto pequeno, é mais fácil ter um controle ali da queima, né? Você precisa de um forno menor, você tem mais controle ali da temperatura. Aqui ele aumentou a escala do objeto fazendo essa grande poltrona. Então, para isso, eles precisaram desenvolver a técnica de como avançar nesse processo de queima desse esmalte. Fizeram esse forno gigante no chão, que a gente consegue ver aqui nessa imagem, e a cadeira ela tá bem vermelha aqui porque ela acabou de ser levantada ali do forno e está começando a secar. E se você olhar bem nessa imagem, lá no fundo tem uns vasos com os desenhos tradicionais ali com o tema... Aqui essa fábrica é na China, então são os desenhos tradicionais ali chineses. Eles usam, né, esse processo todo para produzir esses vasos grandes, então isso facilitou ali na hora de desenvolver essa poltrona. Mas olhando um pouquinho para a própria poltrona agora, a gente vê que ela tem uma forma bem simples aqui. Ela é uma derivação de um cubo, na verdade, com os cantos bem arredondados ali. Uma forma ali que fica entre uma esfera e um cubo, assim, mas tendendo um pouco mais para a forma cúbica. E ela tem essa forma super simples, mas essa textura visual aplicada ali sobre essa superfície toda. Essa textura que é uma textura de mini círculos. E essa textura acaba dando bastante ritmo para essa forma simples. E olhando bem para ela, a gente vê que existem umas linhas de cobre que são justamente as linhas que delimitam os círculos ali.
e algumas das arestas que ele acaba utilizando esse cobre para reforçar a área de sentada poltrona. Então, com esse caso, a gente vê que as técnicas artesanais, as técnicas tradicionais, elas podem ser reinterpretadas no design contemporâneo e podem até gerar uma linguagem contemporânea, sem ficar preso a uma imagem de algo tradicional, de algo do passado, tentar fazer uma reedição do que é antigo. Mas ao mesmo tempo vem uma complicação quando você tem essas técnicas, porque o aumento da escala, a produção industrial acaba reduzindo um pouco essas técnicas que já são uma tiragem mais lenta, né? Tem tempo de produção mais lento e acaba limitando alguns fornecedores. Então nesse caso aqui, como o objeto é muito grande, ele só conseguiu desenvolver ele numa região específica lá da China, que já trabalhava com esses vasos maiores. Então isso acabou limitando ali a oferta de fornecedores, mas também acaba trazendo um maior cuidado ali para o desenvolvimento da peça. Comenta aqui para mim o que vocês acham quando o design ele se encontra com essas técnicas tradicionais e traz elas para o contemporâneo. E se vocês quiserem acompanhar o meu desenvolvimento, as minhas pesquisas de técnica e de linguagem como designer, me segue lá no Instagram e no TikTok, os dois links estão aqui na descrição do vídeo. A gente se vê por aqui em breve.